Ontem, a Fiocruz, que produz a vacina AstraZeneca no Brasil, ultrapassou o Butantan, que produz a Coronavac, em número de doses entregues ao Ministério da Saúde. A Fiocruz entregou até agora 47 milhões e 600 mil doses e o Butantan 47 milhões e 200 mil doses. O Instituto Butantan de São Paulo anunciou ontem o controle da pandemia na cidade paulista de Serrana, que foi uma cidade teste para o Butantan, da Coronavac, onde 95% da população foi vacinada com as 2 doses da vacina. E o que isso significa, esse estudo do Butantan, e como a Sociedade Brasileira de Imunizações está acompanhando todo o processo de vacinação aqui no nosso país? É isso que nós vamos saber conversando agora com o médico infectopediatra, que é diretor da SBIM, a Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kfouri, que mais uma vez nos atende aqui no Notícia da Manhã. Dr. Renato, bom dia, obrigada. Bom dia, Nádia. Prazer falar com você e os telespectadores do Notícia da Manhã. Doutor Renato, sobre esse trabalho feito do Butantan, esse estudo feito em que traz a cidade de Serrana no interior de São Paulo, com a Coronavac alcançando 95% da vacinação e realmente trazendo essa esperança de que a vacinação de fato protege a população e faz com que a pandemia seja controlada, né? Como é que vocês receberam essas informações? Olha, esse é um dado que a gente já aguardava no sentido de demonstração da capacidade da vacina controlar a doença em saúde pública, né? A exemplo de outras vacinas, quando você imuniza boa parte da população, consegue isso com altas coberturas vacinais, você modifica a capacidade de transmissão do vírus. Ele não encontra mais suscetíveis para continuar se transmitindo e mantendo sua cadeia de transmissão. É um exemplo de vida real. Lá em Serrana vacinaram 95% da população e a doença virtualmente controlou. Eu não vou dizer desapareceu, porque sempre tem aqueles que falham, que tem a vacina não responde adequadamente. Mas reduziu em 95% os óbitos, reduziu em 80% o número de casos, em 85% as taxas de hospitalização. São resultados realmente muito bons, são preliminares, vamos ver a apresentação dos dados na publicação, mas o anúncio, sem dúvida, é bastante animador. Renato, já que a gente está falando da Coronavac, a gente tem escutado muito falar sobre a possibilidade de uma dose de reforço dessa vacina. A Sociedade Brasileira de Imunizações acompanha também isso muito de perto. Você acha que é necessário? Olha, eu por enquanto não acho que tenha nenhuma indicação de nenhuma delas fazer dose de reforço, né? A vacinação, a dose de reforço ela se dará, se é que ela será necessária, dependendo de 2 fatores. Um deles é a duração da proteção conferida por essas vacinas. A vacina pode perder o seu efeito daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Por enquanto, os vacinados, estamos em dezembro, janeiro, vacinados, até agora estão protegidos. Então, mas nós precisamos acompanhar por mais tempo esses indivíduos vacinados e avaliar se eles continuarão protegidos e por quanto tempo e, se necessário, precisarão de doses de reforços. A gente também vai falar um pouco sobre as variantes, já que o senhor falou, inclusive, sobre esse projeto lá do Butantan, né, que vai protegendo, inclusive, por causa das mutações do vírus. A gente tem a variante indiana já identificada aqui no Brasil. A gente tem a variante brasileira, que ontem, inclusive, mudou até de nome, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A chegada da variante indiana é um risco de que tamanho na sua avaliação aqui no nosso país? Esse é outro fator que pode indicar dose de reforço. Os vírus mudarem e as vacinas não serem mais eficazes, né? A variante indiana, não sei se ela terá tanto espaço para circular aqui no Brasil. Não. Nós temos tanta P1 circulando aqui que haverá uma competição entre ambas e muito difícil saber quem se estabelecerá mais, quem terá mais competência, maior capacidade de transmissão. Vamos acompanhando aí se realmente a P1 continuará sendo a protagonista ou a indiana vai superar. E ainda tem uma outra P4, né, que foi identificada no interior de São Paulo, doutor Renato, sobre a diminuição de oferta de vacina anunciada pelo Ministério da Saúde. A gente falava aqui do Butantan, que ficou 1 mês parado sem produzir a vacina. A Fiocruz também ficou por causa do IFA, que não chegava ao nosso país. E o Ministério da Saúde anunciou que em junho vai ofertar 8 milhões de doses a menos para os estados e municípios. E aí a gente diminui ainda mais o ritmo dessa vacinação. Qual é o risco disso, doutor Renato? Quanto mais devagar nós somos na vacinação, mais casos a gente vai acumulando, né, Nádia? Infelizmente, essa é a realidade. A gente poderia estar numa situação como Serrana,
como Chile, como Uruguai aqui do lado, só para citar exemplos próximos à nossa realidade, se tivéssemos uma quantidade de doses maior. Ficamos aí escolhendo quem vacinar, debatendo aí se vacinamos quem está com câncer antes de quem está com diabético, antes de um idoso, antes de um professor, antes de um... Então, toda essa dificuldade operacional, inclusive, advém dessa falta de vacina, dessa limitada quantidade de vacina. Quanto mais demora, mais mortes acumulamos e mais surgimento de variantes se possibilita. Infelizmente. Nós conversamos aqui com o médico infectopediatra, doutor Renato Kifuri, que é da Sociedade Brasileira de Imunizações. Você está falando de São Paulo, doutor Renato? Estou falando de São Paulo. Aqui está um friozinho bom. E aí, como é que está, Nádia? Olha, aqui eu não posso dizer a mesma coisa, infelizmente. Eu vi que São Paulo hoje amanheceu com 15 graus. Eu acho que a gente amanheceu com 30 aqui. Só tem uma ideia aí. Olha, para falar nisso, São Paulo Futebol Clube joga hoje aqui, viu? Qual é o seu time? Eu sou Palmeiras aqui. Eu sou verde e branco aqui em São Paulo. Mas adoro a sua terra, eu já tive aí algumas vezes, é sempre um prazer, morrendo de vontade de voltar para Teresina. Pois volte, quando voltar, vem aqui ao estúdio, se Deus quiser, estaremos vacinados e protegidos e poderemos nos encontrar pessoalmente, doutor Renato. Muito obrigada. Será um prazer. Pela Obrigado, Nádia, uma gentileza. boa semana a você e todos. Um abraço, obrigada, um ótimo dia. O Elivaldo fica aqui tom, lógico, o Flamengo, né, bateu o Palmeiras domingo no Campeonato Brasileiro, está todo feliz. Não esqueça que o Flamengo é freguês do São Paulo. Sim, reconheço isso, realmente. Quem perde 3 vezes vira freguês. E o Flamengo perdeu foi 4. Então, vamos ao ponto de vista com Elivaldo Barbosa.